Olá pessoal, continuando aqui então o nosso programa da calculadora em Shell Script. Vou abrir aqui novamente. A gente terminou o vídeo passado digitando então o número um, escolhendo um operador e digitando o número 2 para calcular, fazer um cálculo. Agora aqui a gente precisa adicionar uma condição lógica com if para saber se eu apertar o número um ou se eu apertar o número 2, o que vai acontecer, beleza? Nesse caso, então, vamos estar fazendo uso do if. Vamos lá. Então, se eu tenho que dar uns espacinhos aqui. Se o operador que eu escolher for igual a um, o que vai acontecer aqui para mim? Beleza? Nesse vídeo, a gente já vai estar fazendo uso da biblioteca BC, do programa BC, tá? O, deixa eu dar um Ctrl X aqui e S salvar. O programa BC, tá? A gente instalou no primeiro vídeo de introdução. Vai servir de apoio para nós para fazer o cálculo quando o assunto for um cálculo com vírgula, tá? Que vai ter ponto e vírgula, por exemplo, um cálculo de dinheiro, né? 1.00 mais 2.35, por exemplo, tá? No Shell Script, normalmente o cálculo deles é feito somente com número inteiro. Então, para resolver esse problema, a gente instala esse programa PC para não ter que fazer um cálculo é, meio meio grandezinho para poder saber quando o número for menor de zero, né? Ou o número for quebrado, botar um ponto ali, tá? Aqui no BC já tem essa função. Essa função se chama scale, beleza? E a gente vai estar usando já nesse vídeo aqui, beleza? Então, para quem quiser instalar o programa do BC, que é uma calculadora em Shell Script, é só olhar o primeiro vídeo, a introdução. Beleza, voltando aqui então. Se eu pressionar então a tecla 1, eu estou escolhendo a soma. O que eu quero fazer então? Eu vou criar uma variável resultado para poder ter um resultado. Aqui, para mim poder contornar a situação da vírgula, eu preciso informar um comando. Toda vez que eu quero armazenar um comando aqui no Shell Script, no Bash a gente precisa dizer que esse comando vai estar entre crases, beleza? A função também seria a mesma coisa se eu fosse armazenar numa variável comum, beleza? Tem que ser armazenado entre crases, então comando ou funções, beleza? Nesse caso eu vou dar um eco para ele printar um certo resultado, onde eu vou ter alguns parâmetros. Que parâmetros seriam esse? Eu quero que printe o resultado da escala com dois dígitos, entre 0.1 ou entre 1.0, basicamente, tá? Para Opa, aqui eu digitei errado aqui. Para não incluir um cálculo em cima do outro, então, para dizer que esse scale ele vai determinar uma forma moldada aqui para o meu cálculo, sem interferir, sem alterar o número digitado, então a gente coloca um ponto e vírgula para que tudo funcione corretamente. Assim ele vai calcular o scale, vai pausar e vai pular para o próximo comando. Nesse caso, agora a gente vai entrar com a operação matemática. Então, para chamar a variável n1, a gente coloca um cifrão n1 mais o n2, cifrão n2, beleza? Essa aqui
é uma função matemática que eu estou importando lá do programa PC pro meu programa em Shell Script, beleza? Essa função aqui, ela está sendo chamada, ela tem que ser chamada do programa BC pro meu programa que eu estou criando agora, chamado calculadora. Para poder chamar, para dizer que esse programa aqui, esse cálculo vai ser executado no programa BC, a gente faz o seguinte, a gente coloca aqui um pipe e chama esse programa BC, beleza? E também fecha a crase para que tudo funcione corretamente. Feito isso, se a gente digitar 1.0 mais 1.5, ele já vai calcular esse resultado lá no BC e vai retornar para mim armazenando de volta nessa variável resultado. Agora a gente precisa informar para o usuário o cálculo, beleza, que foi feito. Para isso, deixa eu ver aqui, 1, 2, tá, beleza, 1, 2, 3, aqui. Para isso, então a gente vai estar usando o echo também, mesma coisa, então, echo, entre aspas duplas, eu estou botando entre aspas duplas, vou informar o resultado vou chamar a variável n1, mais, eu vou mostrar qual o cálculo que foi feito, dá para o usuário ficar bem informado, mais n2 é igual ao quê? É igual a esse cálculo aqui que está sendo armazenado na variável resultado. Então eu vou chamar que é igual ao resultado. Beleza? Cifrão resultado. Para retornar o valor da variável. Resultado. Beleza? Isso aí. Para fechar um if, a gente coloca um if ao contrário, beleza? FI. Para dizer que esse if terminou. Vamos executar aqui para ver se está tudo funcionando aqui certinho, tá? Ctrl X, S, Enter. Beleza, vou executar aqui a calculadora. Digite o número 5. Escolha a operação. A gente só tem a condição do somar primeiro. Então, 1. Digite o segundo número 2. Vou dar um Enter. E reparem que ele já nos retornou. Então, a nossa calculadora somando com um resultado todo expressivo na tela. Bem mais informado do que no BC, por exemplo, que a gente digita os números no BC, né? Reparem vocês, ó, que essa forma é muito mais informativa, beleza, do que essa forma aqui, tá? 5 mais 7, Enter, tá? Ou seja, essa minha forma aqui é muito mais informativa do que essa aqui. Por isso que eu não escolhi o BC, né, nesse exato momento para ser o oficial, por exemplo. Eu queria fazer uma coisa mais simples, mas mais informativa ao mesmo tempo. Beleza? Aqui eu vou dar um kit aqui. Isso aí. Bom, já que a gente encontrou o caminho das Índias aqui, basta agora a gente apenas copiar, literalmente, e replicar para os outros. Para o 1, para o 2, para o 3, para o 4. Ok? Então, Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U, Ctrl U, Ctrl U. Também. Só que um detalhe é muito importante aqui. Porque a gente tem que levar em consideração que a gente só tem 4 operadores funcionando.
Beleza? Então, se não for um, vai ser outro. Quando é nesse sentido, então a gente precisa usar o else para dizer se eu apertei um, se não se eu apertar o 2, se não se eu apertar o 3, se não se eu apertar o 4. Se não tiver mais nenhuma opção, eu preciso retornar alguma coisa. Beleza? Primeiramente, então, else, else, else. Beleza? Vou escolher o operador. Eu já tenho um ali, então vou dizer o 2. Vou marcar aqui o 3. Operador 3. E que operador? Opa, operador 4. Certo? Ah, porém, se não tiver nenhum, eu preciso informar uma mensagem para o usuário. Olha, a operação com o número 5 ali não existe, por exemplo. Ou menos, operação de menos, por exemplo. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um, se não tiver nenhuma das opções que eu selecionei no teclado, eu vou dizer para o usuário o seguinte. Vou mandar aqui um echo, entre aspas duplas, nenhuma operação válida foi encontrada. Beleza? Aqui a gente precisa agora, já que a gente já tem a soma, a gente precisa da subtração. Nesse caso, vai seguir exatamente o mesmo padrão. Ao invés de mais, eu vou colocar menos. O 3 é multiplicação. Ao invés de mais aqui, eu vou colocar multiplicação. Multiplicação aqui no teclado é caracterizado pelo asterisco. Beleza? E a divisão, ela é caracterizada pelo barra. Beleza? Isso aí. Pelo barra. Eu preciso apenas mudar agora a forma que as pessoas vão ver. Nesse caso aqui vai ser menos. Aqui vai ser. Aqui eu posso botar um xizinho de vezes, por exemplo. Ou vou colocar um asterisco. E aqui um barra. Para dizer que eu estou dividindo isso aqui. Beleza? Isso aí. A princípio, a nossa calculadora em Shell Script já foi criada. Vamos testar. Vamos ver se está tudo funcionando certinho. Vamos lá. Vamos executar ela. Vamos escolher o primeiro número. Então, 6. Eu vou escolher aqui o subtrair, que é menos. 6 menos 4. Vai dar 2. Deu 2. Beleza. Funcionou. Vamos ver agora o número quebrado, né? Número com ponto. Ele precisa estar resolvendo essa questão também. Para isso, eu vou colocar aqui uma divisão. Beleza, vou executar novamente. Digite o número, vou digitar o número aqui, 47.5. Escolha um operador, 4, dividir. Vou dividir isso aqui por quanto? Por 2. Não, por 3. Beleza. O resultado disso deu 15.83. Beleza? Qual seria o resultado se não tivesse o programa BC para nos auxiliar? O resultado seria algo, seria 15 ou 16, tá? Não seria 15.83, tá? Ou até mesmo não nos daria o resultado, daria como zero, por exemplo, tá? Por ele não conseguir interpretar a vírgula no shell script, ok?
por ele só ler número inteiro, por exemplo. Então a gente precisa desse BC, do programa BC, para poder nos auxiliar nisso, ok? Com isso, então, a gente finalizou a primeira etapa do programa em Shell Script. Lembrando vocês, o intuito aqui é ter uma calculadora para mim poder calcular minhas coisas, beleza? Nessa característica, então, eu já tenho um programa pronto aqui, que a gente fez agora. O programa está funcional e está funcionando. Ou seja, a gente já tem o programa pronto para ser usado em qualquer ambiente Linux, basicamente, tá? Então esse é o primeiro programa que a gente criou. Porém, concordam comigo que eu vou sair daqui, vou executar ele novamente. Não é qualquer pessoa que vai saber usar. Por exemplo, ao executar o script, essa tela é meio arcaica. Tem algumas falhas, né? Eu não sei se é para mim digitar algum número aqui. Apesar de estar escrito, digite um número. Porém, como lá no BC, por exemplo, eu vou puxar o programa BC como um grande exemplo. Chamei BC aqui. Ok? Aqui, isso aqui é um clássico. Tá? É um bom motivo para o próximo passo evoluir com o Zenid. Porque eu executei uma calculadora aqui. Tá? Eu estou com uma calculadora em Shell Script aberta. Só que essa calculadora do BC, apesar de ser uma calculadora avançada, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Ok? E isso, para o iniciante, é horrível. O iniciante não vai saber o que tem que fazer aqui. Porque aparece uma tela aí com o cursor ali paradão, beleza? Até eu descobrir que eu posso fazer um cálculo matemático aqui, já se passaram 2 dias, basicamente, beleza? Pensando nesse sentido de facilitar para o usuário, por que não fazer um script visual, beleza? E a gente vai fazer então nos próximos vídeos esse mesmo programa, só que utilizando uma interfacezinha gráfica chamada Zenid, tá? A programação vai ser ainda em Shell Script, porém o usuário vai conseguir ver uma caixa onde ele vai poder interagir com aquela caixa, beleza? Ele vai poder interagir com o mouse também, se quiser. Já muda totalmente a cara de um script feito em Shell Script, tá? Utilizando o Zenid, ok? Vai dar uma outra cara. Isso serve para a gente levar para os dia a dia nosso nas empresas. Se a gente quiser não só fazer um shell script ali básico, mas também um shell script implementado com uma boa cara, uma boa aparência, uma boa didática, para todo mundo saber o que está acontecendo ali, beleza? Se a gente for o único a mexer, provavelmente a gente não faça isso. Porém, se a gente estiver numa equipe grande, eu acho que é importante utilizar o Zenit já para, olha, digite aqui tal coisa. Aí vai abrir uma caixinha para ele, olha, escolha essa opção. Vai abrir ali uma opção de escolha de caixa, por exemplo. Beleza? É super importante isso. E a gente vai utilizar o mesmo esquema da calculadora para fazer essa parte uma calculadora gráfica. Beleza? Bom, então o que eu tinha para falar do Shell Script era isso. A gente fez um programa e o programa está funcional.
só que ele está em modo script, tá? Mas, ó, se executar novamente, vou digitar aqui 35, vou escolher o operador multiplicar agora, eu vou escolher aqui 10, multiplicar por 10, certo? Ele já está calculando de forma correta esse nosso código aqui, beleza? Bom, eu não sei se a gente tem o Zenid instalado, tá? Eu vou digitar aqui Zenid. Ó, a princípio no sistema aqui tem ele instalado, tá? Ele tem várias funcionalidades, mas a principal dele é a de informar alguma coisa pro usuário, tá? Só para vocês sentirem um gostinho aqui. Vou informar aqui um calendário, bem simples. Calendário. E aí ele chama então o calendário. Beleza? Para nós fica ciente das datas e coisa e tal. Isso aqui é o Zenid, isso aqui é Shell Script. Beleza? Então a gente vai estar fazendo bastante coisinha nos próximos vídeos com o Zenid. Para instalar o Zenid, vocês bastam apenas fazer sudo apt install Zenid, tá? É só fazer esse comando e ele vai instalar. Se vocês estiverem usando uma distribuição baseada em Debian, beleza? Ele já vai instalar para vocês aí, tá? No meu caso, esse meu remaster que eu fiz, ele é baseado em Debian, tá? Ele é o Debian basicamente, só que eu fiz um remaster, porque ele é voltado para jogo, para fazer jogo, ok? Beleza? Bom, então até os próximos vídeos que vão iniciar a segunda parte dessa programação. A gente vai começar então a informar de forma gráfica, realmente gráfica, para o nosso usuário, para ele ficar mais familiarizado com o nosso programa, que nesse caso aqui é uma calculadora, em script e em shell script, beleza? E na terceira instância a gente vai estar fazendo um programa final em Python, onde a gente vai estar distribuindo o programa para pessoas ou para usar no nosso dia a dia, enfim, dá para fazer várias coisas. Utilizando Python com o módulo do tkinter, ok? Então até os próximos vídeos, falou e fui!